Olá, seja muito bem-vindo ao bate-papo com Rodilson Silva, empreendedor do Guia Cash, do Guia Corporativo. Hoje ele vem conversar com a Log School sobre o passo a passo para a conquista do emprego ideal, hábitos que transformam. Isso, inclusive, é um título de um livro escrito pelo próprio Rodilson, que estudou, né, e juntou toda a sua experiência de mercado para compilar, né, esse livro sobre esse tema importante. E hoje ele vem bater esse papo aqui com a gente da Log School para ajudar os profissionais nesses hábitos, nesse passo a passo estratégico para a conquista do seu emprego ideal. Nós da Log School, né, temos esse propósito de trazer conteúdos gratuitos para o público de logística e supply chain. Então, por meio dessas entrevistas, de palestras, de cursos abertos e também cursos fechados. Não deixe de conferir a nossa plataforma. Vamos então começar com esse bate-papo super enriquecedor, que tem muita coisa bacana para você. Eu costumo falar assim, você tem a zona de aprendizado, eu acho que é o que todas as pessoas deveriam estar. Você tem a zona de conforto, né, que está ali. E as pessoas, muita gente, ela se acomoda nessa zona de conforto. Eu acho assim, estar na zona de conforto não é uma desvantagem, desde que você use esse momento para você refletir, para você se autoconhecer, para você identificar o que seria ideal para você profissionalmente, para aí sim você partir para a zona de aprendizado e te preparar para poder colocar em prática e aprender aquilo que é necessário para você. Então, você pode usar a zona de conforto a seu favor para você progredir. Então, a partir do momento que você faz isso, você identifica quais são as suas necessidades profissionais e você identifica automaticamente qual seria o seu emprego ideal, porque você pode identificar também que o que você está fazendo hoje não te satisfaz profissionalmente. E se você tiver isso em mente e refletir nisso, você vai conseguir identificar o que fazer para poder chegar a esse patamar de encontrar o emprego que fosse ideal para você. Bacana, muito bom. E quais seriam, né, esse passo a passo que você nos remete aqui, que o seu próprio livro ele constrói, né, essa literatura, esse conhecimento para o leitor aí. Então, compartilha com a gente nesse momento qual seria esse passo a passo da busca para esse emprego ideal. Então, o livro ele está definido ali em 12 capítulos. Cada capítulo ele traz, né, ali uma alusão referente a algum momento ali que você precisa passar e seguir esse passo a passo, né? Ou seja, o primeiro deles é você ter uma definição específica da sua carreira, que é praticamente isso que eu acabei de falar, que é você identificar quais são as suas necessidades. Tem até uma frase que eu digo da Laí Ribeiro, né? Comprometa-se com as suas metas e encare os obstáculos como etapas para atingir o objetivo final. Então, a partir do momento que você identifica e se compromete com aquilo que você vai fazer, fica mais fácil você determinar quais são suas forças, quais são suas fraquezas, que paixões em relação à sua carreira você tem. Você vai conseguir expressar essas necessidades ou informações num processo ali que vai realmente te ajudar né, te ajudar a buscar esse emprego ideal, né? Você precisa demonstrar para as pessoas ou para um recrutador que você é a pessoa que ele estava procurando. Então, isso você só vai conseguir transmitir essa informação a partir do momento que você conhece você mesmo. Então, dentro desse período existe você ter um orçamento pessoal para poder saber quanto tempo você vai se dedicar a isso, você selecionar a indústria que você vai trabalhar, você já ter uma expectativa salarial específica, que seja, a gente sempre fala aquelas metas mensuráveis, né, metas smart, né, que é algo que seja atingível, relevante, oportuno, né, e específico, mensurável e assim por diante. Então, você estabelecer lista de contatos relacionados a networking, internet, recrutadores, agências, entre outros. Então, esse é o momento de você identificar ali dentro do seu planejamento o que vai englobar, né, esse processo inicial de preparação. Então, o capítulo 1, ele deixa bem claro o inicial, que é a preparação para procurar emprego. Para você realmente conseguir um emprego, você precisa estar o seu novo emprego, que eu costumo falar, né? Para você procurar emprego, o seu novo emprego é procurar emprego. Por mais que seja um trava-língua, né? Você precisa. O seu emprego, você estando desempregado hoje, o seu emprego atual é procurar emprego. Então, você precisa levar isso a sério e ter essas etapas bem definidas para poder colocar isso em prática. E eu gosto de falar, eu tenho uma cadeira, uma disciplina na universidade,
que chama desenvolvimento profissional. E é justamente isso que eu gosto de falar com os alunos. E os alunos são públicos ali de administração, das engenharias, de contabilidade. Eu gosto muito de falar com os profissionais que o sucesso da entrevista, né, com os alunos ali no caso, que o sucesso da entrevista, ela começa nessa preparação, nesse planejamento, né? Não adianta a gente mandar 100 currículos de maneira desfocada, o resultado, né, efetivo desse gasto de tempo, de energia, né, para enviar esses currículos, talvez a devolutiva, o resultado dele é muito menor. Com certeza ele é muito menor do que quando você realmente investe o seu tempo em pesquisar as empresas que faz sentido com a sua busca profissional naquele momento, você mandar currículos. Outra coisa que eu gosto de falar muito, tanto nas mentorias como na universidade, o currículo a gente não faz uma vez só no ano, né? Não sei se você concorda comigo, né? Primeiro que a atualização ela tem que ser constante, né? No mundo hoje, nesse novo mercado que a gente vive, a atualização ela tem que ser constante. E segundo, cada empresa tem um viés daquela vaga que eu estou concorrendo, né? Você pode melhor adequar o objetivo do seu currículo ou as oportunidades profissionais que você conquistou na sua caminhada, melhor destacar isso, né, conforme cada vaga. Você concorda com isso, Rodilson? Isso faz sentido? Esse conselho que eu ando dando aí no mercado? Plenamente, né? O currículo, ele precisa ser perfeito. O currículo, para ele ser perfeito, ele precisa brilhar aos olhos do recrutador. Tudo precisa ser objetivo, coerente, bem escrito e, principalmente, verdadeiro para atrair atenção. Então, cada recrutador ele tem um ponto de vista. Então, o ideal é que você sempre tenha um currículo pré-estabelecido, escrito para aquela vaga específica. A pessoa pode falar, vai dar trabalho, dá mais trabalho, mas a chance de sucesso é muito maior, levando em consideração que o currículo é a principal ferramenta na fase do processo de triagem. Ou seja, por mais que o processo de contratação ele tenha evoluído bastante, muitas coisas ainda funcionam através do currículo para você ser chamado para a primeira entrevista. Então, por isso que o currículo ele tem que ter essa perfeição inicial, levando em consideração que você precisa planejar, organizar as informações, você precisa conhecer a empresa, você precisa identificar quais são as necessidades daquela vaga e preparar o seu currículo para responder aquelas necessidades daquele momento. O que isso envolve? Né? Escrever bem seus dados pessoais, escrever bem quais são seus objetivos, sua formação acadêmica, sua experiência profissional, idiomas, informática, se você tem alguma viagem internacional e assim por diante. Então, são muitas coisas que você precisa considerar nesse processo de criação. Isso precisa ser personalizado. Algumas informações você não precisa mudar, mas informações relacionadas àquela necessidade específica, para aquele emprego específico, precisa ser bem elaborado para que você consiga ter o currículo perfeito e, principalmente, fazer brilhar o olho do recrutador para que ele identifique que você é o concorrente ideal ou o funcionário ideal para aquela vaga. Inclusive pensando, né, que o currículo ele é um documento que formaliza toda a sua caminhada, né? Então ele tem que ser feito com muito carinho. Outra dica que eu gosto de dar é evitar os erros, né, ortográficos aí, né? Eu, por exemplo, né, até hoje contrato, né, pela minha empresa, mas comecei a entrevistar, contratar e demitir lá na época da indústria. Então, quando eu trabalhava na companhia de bebidas Ambev, né, a gente às vezes recebia currículos que tinham ali pessoas que tinham formações interessantes, porém um currículo mal formatado, talvez feito com pouca dedicação, alguns erros ali ortográficos, isso dá uma imagem ruim, né? Então, se esse era o emprego ideal naquele momento, ele pode ser perdido, aquela oportunidade, por pequenos detalhes no meio do caminho, né? A gramática, ela te dá credibilidade. E o que é importante é que a sua palavra escrita, ela é como se fosse a sua projeção em caso de ausência, ou seja, ela reflete aquilo que é você. A partir do momento que você tem algo que foi feito de maneira desleixada ou de maneira errada, você perde a credibilidade e automaticamente você provavelmente já seria eliminado de algum processo seletivo.
Verdade. E aí você falou então da preparação. E aí qual que seria o próximo passo aí na sequência? Tem algo que não se usa muito ainda, creio que antigamente era mais comum, Aham. hoje em dia não está tão comum, né? Se você for ver, inclusive alguns sites de emprego já tem isso como automático que você pode criar, que é a elaboração da carta de apresentação. Então você vem em currículo, carta de apresentação. O que que diferencia, né, a carta de apresentação? A carta de apresentação ela personaliza o currículo, porque ela permite que você expanda ainda mais as suas habilidades relevantes e qualificações. Você consegue escrever mais, né, sobre determinada informação particular, né? Ser uma carta de apresentação, você só está confiando no seu currículo. E se ele for um currículo que não está tão bom, ele pode causar uma impressão negativa. Então, essa, essa é, se você está com um currículo que ele não é tão bom, ou seja, essa decadência ali de informação no currículo, a carta de apresentação poderia compensar, porque ela pode ser mais detalhada, pode ser maior. Hoje em dia você tem toda uma etiqueta de falar o currículo ele tem que ter uma ou no máximo 2 folhas. A carta de apresentação não, pode entrar em mais detalhes. Então é algo que você poderia abertamente usar a seu favor. Mostra que você está levando realmente a sério, né, aquela oportunidade, levando em consideração se eu entreguei uma carta de apresentação e outros funcionários não, né, você tende a conseguir ali uma visibilidade maior, e isso é bastante relevante hoje também, para que as empresas possam considerá-lo para uma posição, você ser o mais detalhista possível. E como a gente falou, né, que o currículo tem que refletir a perfeição, eu acho que uma carta de apresentação que enfoca ainda mais nessas necessidades para aquela posição pode fazer a diferença aí no momento de contratação. E você acha que para quem não tem uma carta de apresentação ou não conseguiu ou não teve ali uma oportunidade anterior para ter a carta de apresentação, uma boa indicação verbal também substituiria essa carta? Sim ou não? Também, Sim, né? também eu acho hoje em dia é o que a gente fala, né, networking. O networking ele é bastante relevante. Você conseguir que alguém fale por você, que alguém assine embaixo em relação às suas qualificações, é algo que faz toda a diferença. Então, a partir do momento que você tem que usar o que você tem em mãos, você tem que usar tudo que você achar que deve, levando em consideração que o objetivo é você fazer com que os olhos do recrutador brilhem. E a partir do momento que você usa isso, isso é bastante relevante, porque, primeiro, a carta de apresentação, como a gente falou da gramática, mostra a sua habilidade de escrita, porque você vai detalhar ainda mais suas informações, permite que você destaque ainda mais seus pontos fortes para aquela posição, mostra que você está sério sobre as oportunidades e compensa um currículo que não consegue se sustentar sozinho. Ou seja, ela configura também, depois, posteriormente, você está fazendo um follow-up referente à vaga. Então, ela só tem a acrescentar, né, dentro do seu currículo, dentro dessa busca do emprego ideal. Bacana, muito bom. O que mais? Qual o próximo passo aí? Preparação, currículo, carta de indicação, o que mais para a busca desse emprego ideal? A próxima etapa que eu entro no capítulo é networking. Eu até inicio com uma frase, né, que é: tenha em mente que o seu desejo em atingir o sucesso é mais importante que qualquer coisa. Ou seja, network é algo bastante relevante, porque não é o que você sabe, é quem você conhece. E levando em consideração que é necessário você ativar esse network para que você consiga, como a gente falou, da carta de referência, você tem uma indicação, então fica claro que você precisa estabelecer a sua rede de contatos. Hoje em dia, em se falando de redes sociais, você consegue fazer isso. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr, são tantas plataformas e a cada momento estão surgindo plataformas novas. Então você precisa exercer um momento também para começar a procurar pessoas que poderiam te ajudar e principalmente reativar contatos, ajudar, comentar. Eu acho que quanto mais você aparece dentro dessas redes, mais você consegue ter visibilidade e mais você consegue que pessoas te indiquem. O objetivo principal é você sempre ter ali uma lista de pessoas que vai conseguir te ajudar com algum benefício ou potencial emprego. Então, é relevante você estar sempre online, manter controles, você identificar quem são essas pessoas, o que é que elas poderiam fazer por você e, principalmente, participar dessa vida ativa dentro do LinkedIn, que é o que eu mais sugiro hoje, levando em consideração que é uma rede profissional, que é uma rede que está crescendo nesse momento, levando em consideração que, se você for pensar, o Facebook
Muita gente fala que, não participo mais do Facebook, o Instagram, a mesma coisa, mas o LinkedIn não. Ele é uma das poucas redes hoje que você identifica como sendo uma rede que está crescente. E cada dia tem algo diferente. Então, se você investe tempo também no LinkedIn, isso só vai ser benéfico para você construir essa sua rede de indicação, essa sua rede de network, que vai ser positivo para você que está buscando ali o seu emprego ideal. Isso, e como a gente, né, vem falando em todos os nossos bate-papos aqui, essa questão do network, né, se atentar que network é sempre algo de via de mão dupla, que o LinkedIn efetivamente ele traz uma imagem, ele é um currículo 24 horas ali disponível para as pessoas consultarem, né? É uma forma de divulgação profissional mesmo, é uma forma de se conectar com pessoas da área, ver o que está acontecendo na área, né? E o network mais presencial, ou aquele network que a gente consegue fazer além do LinkedIn, né? E é que as pessoas entendam que não procurar umas às outras apenas naquele momento de necessidade, e que ajude para ser ajudado. Inclusive, se está trabalhando, né? Eu acho que cai em cima daquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa, que é das habilidades comportamentais, né? Se eu também estou empregado, se eu também estou ali dentro das operações logísticas ali, e eu consigo ajudar e ser ajudado no momento que eu preciso, isso vai refletir na imagem que eu vou passar para as pessoas e na indicação posterior para o encarreiramento dentro daquela empresa ou para um novo desafio, né, num novo endereço. Então, acho que a gente tem que sempre se preocupar com isso, né? O mercado é um Big Brother, né, Rodilson? A gente está sempre sendo observado, né, de alguma forma, e a gente tem que se preocupar. Uma dica interessante aí para as pessoas é que você precisa se certificar e ter a certeza de que você é uma pessoa fácil de ser encontrada nas redes sociais, levando em consideração que aquelas que mais aparecem, que são fáceis de ser encontradas, vão aparecer nos resultados primeiro. Ou seja, você precisa também se certificar de que a sua imagem nesses canais realmente o beneficia. Ou seja, né, você precisa ter a certeza de que se você acha que as empresas não procuram você nesses canais, você está totalmente enganado. Eu já vi pessoas de RH que já falou que não, que entrevistou a pessoa, foi realmente algo excelente, que era a pessoa para aquela vaga, mas quando foi nas redes sociais, aparentemente foi uma decepção para ela e ele acabou não sendo contratado. Então, as suas redes sociais refletem sim você como profissional, não só no LinkedIn, mas nas outras também. Então, hoje em dia está tudo aberto, como você falou, é um Big Brother, e você precisa ter a certeza de que esses canais o beneficiam profissionalmente para que você consiga aí, principalmente nesse processo de busca de emprego, aparecer ali nas primeiras páginas como alguém fácil de ser encontrado e como alguém profissional apto para conseguir uma posição. E quando a gente fala em emprego ideal, às vezes não necessariamente eu preciso mudar de endereço para encontrar meu emprego ideal. Às vezes eu posso fazer do emprego que eu estou aquele emprego ideal, né? Tendo as posturas adequadas, me capacitando, melhorando para que eu possa ser encarreirado e aquele se torne o local onde eu tenho meu emprego ideal. Você concorda com essa linha de pensamento, Rodilson? Muita gente fala, às vezes, que a empresa tem plano de carreira, mas por que eu não estou incluído nesse plano? Por que não está acontecendo comigo? Às vezes é uma falha tua. Simplesmente você tem alguma coisa que você precisa melhorar que você não está conseguindo identificar. Então, como a gente falou lá no início, existe aquele planejamento inicial que a gente precisa fazer, e esse planejamento inicial leva em consideração de você olhar no espelho ali para você mesmo e identificar quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. E com sorte, a partir do momento que você faz isso, você consegue entender o que você precisa fazer para melhorar, para você, para a partir desse momento, você seja considerado, né, para esses planos de carreira, para essas excelentes posições, que poderia ser algo que fosse ideal para você, quer seja onde você está ou algo um pouco mais acima. Então, existe toda essa necessidade de você se autoavaliar e identificar se existe alguma melhoria que você precisa fazer e dar o primeiro passo para conseguir fazer essas melhorias, uma vez que é necessário ali, muitas vezes, na grande maioria desses casos, qualificações para que você consiga galgar novos horizontes aí como profissional. Bacana, muito bom. Além do network, o que mais, né?
que a gente precisa fazer para buscar esse emprego ideal, para transformar os hábitos enquanto profissionais, pensando que a gente vive um novo mercado com uma agilidade muito grande, né? Uma mudança muito constante, mudança de diretriz, mudança de necessidade, de cobranças, né? Então, qual seria o próximo passo aí, além do network? Então, o passo importante agora que a gente entra, que é enviar currículo, ou seja, é claro que é importante você fazer todas essas etapas, você ativar networking, as pessoas, você gritar em alto e bom som para todo mundo ouvir que você está desempregado e procurando outra oportunidade, mas assim, você não vai conseguir atingir todo mundo. Então, uma parte importante é você também enviar currículo. Ou seja, o importante não é só, como dizer, ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Então, essa é uma etapa importante, que é você estabelecer um planejamento. Como eu falei no início, né, o seu emprego hoje é procurar emprego. Então, você precisa se dedicar durante o dia, né, saber quais são as horas que você vai se dedicar para poder procurar emprego, ter esse momento de dedicação todo dia, entrar nos sites, identificar oportunidades, enviar currículo, né? E hoje em dia, se você for ver, a gente tem LinkedIn para poder fazer isso, tem vários sites disponíveis no mercado, mas fora também sites disponíveis no mercado grátis, tem sites pagos, fora sites pagos também você tem agências de recrutamento e seleção, que se você quiser contratar um hunter para te ajudar também, é uma opção. Você tem também aquelas empresas que só aceitam cadastro diretamente no site da empresa, ou seja, as vagas estão lá numa aba específica de oportunidades, que você, por exemplo, precisaria entrar no site da empresa para poder fazer esse tipo de cadastro. Então, são muitas opções que existem que você precisa, né, tá dedicando aquele tempo específico durante o dia para poder fazer com que o seu trabalho, que é procurar emprego, ele evolua para que seja realmente o emprego ideal que você busca. Bacana, muito bom, muito bom. É, quando você fala de hábito, o que significa hábito para você aí nessa questão de busca de emprego? Então, a gente acabou de falar que, por exemplo, quem está fazendo home office hoje, se você não estabelece hábitos específicos para você trabalhar, você perde toda a produtividade. Eu, apesar de eu estar desempregado, né, eu tenho trabalhado em outros projetos, o que me permite o quê? Eu ligo o computador todo dia, 7 horas da manhã. A partir do momento que eu ligo o computador, eu fecho a porta, eu falo, por favor, ó, não me incomodem, se precisar de alguma coisa, estou trabalhando, e determinado momento ali, depois de uma hora e pouco, eu paro, tomo um café, volto, né, você vai trabalhando, depois você levanta de novo, faz alguma coisa, almoça, volta. Então, esses hábitos, você ter horário para você ligar o computador, horário para você fazer pausas, horário para você comer alguma coisa, depois horário para trabalhar mesmo, especificamente, horários de reuniões e assim por diante, deixar claro para sua família quando você estiver em reuniões, para que você não seja incomodado. Então, são coisas, são rotinas, são hábitos que você estabelece dentro do seu cotidiano, né, quando você está trabalhando, que no meu caso, mesmo não estando trabalhando, faz parte do meu cotidiano. Então, esses hábitos em busca de emprego precisa também ser estabelecido. Você tem momentos que você sabe que você vai sentar para procurar emprego, vou dedicar agora 1 hora para procurar emprego em determinado local, vou dedicar 1 hora para ativar meu networking, vou dedicar 1 hora só para procurar emprego, vou dedicar 1 hora só para enviar currículo. Então, são esses hábitos pré-estabelecidos que você precisa fazer ele no início daquela busca de planejamento de autoconhecimento, e a partir do momento que você tem esse passo a passo diário, você segue, arrisca todos os dias para facilitar aí a sua busca, o seu envio, né, a identificação de oportunidades, melhoria do seu currículo para as vagas, né, como a gente falou, é importante esse processo de adaptação, então você precisa dedicar um tempo para poder melhorar seus currículos para determinadas vagas, e tudo isso você só consegue fazer tendo esses hábitos pré-estabelecidos dentro da sua rotina diária, que você precisa se dedicar também e incluir essa parte de procura de trabalho. Bacana. Eu tenho 2 pontos aqui importantes aqui para a gente falar, que você falou uma palavra aí muito importante aí, que é a questão da adaptação. Hoje a gente vive um cenário turbulento, turbulento não de agitação, né, mas até mesmo pela paralisação das atividades. Então, ou seja, teve uma pisada no freio no mercado, mas que, por outro lado, realçou e realça cada vez mais
a importância de nós, profissionais da área de logística, das empresas e das operações que fazem a logística das empresas, dos diversos segmentos. E aí, quando você fala adaptação, hoje, né, que a gente fala aí da busca do emprego ideal, a gente vai ter um novo cenário com novas oportunidades, com novas possibilidades de formas de trabalho já implantadas nesse período de isolamento e no pós-isolamento também, né, a gente acaba abrindo o leque para essas novas possibilidades. E aí a palavra adaptação, você acha que faz sentido para esses passos, né, de preparação para o profissional que sabe se adaptar, que sabe se reinventar, ele sai na frente nesse momento, ele consegue achar mais rapidamente o seu emprego ideal nesse momento? Existe até uma frase que eu não lembro agora como que é essa frase exatamente, que as pessoas dizem, né, que não é o melhor profissional que consegue ali progredir profissionalmente, mas é aquele que melhor se adapta, né, às condições, levando em consideração aí a resiliência, né? Então, aquele profissional que melhor se adapta a essas novos recursos, novas tecnologias, novas possibilidades, novos ambientes de trabalho. Hoje em dia, as pessoas estão vendo que, por exemplo, com o advento aí do coronavírus, muitas companhias hoje estão tendo que se adaptar com digitalização, inteligência artificial, criar metodologias que garantam que, através do home office, ele consiga prestar o mesmo nível de serviços que eles tinham anteriormente. Então, as empresas estão tendo que se adaptar agora correndo, né? E os profissionais precisam fazer o mesmo. Então, existe esse processo de adaptação de você estar se preparando para poder ser o profissional, como eu digo, o profissional do futuro. O profissional do futuro ele precisa se adaptar, ele precisa estar atento a novas tecnologias, a novas oportunidades, a tudo que a vida em si põe na frente dele, e a partir do momento que ele se torna esse tipo de profissional, eu acho que as portas se abrem muito mais facilmente. Como eu falei no início, o profissional que vai conseguir emprego depois que tudo isso se normalizar, vai ser aqueles mais preparados. Quer seja relacionado a soft skills, quer seja relacionado a você se preparou fazendo curso nesse momento, quer seja relacionado a você ter se tornado um profissional adaptativo a essa nova realidade. Então, eu acho que isso é bastante necessário, que o profissional precisa estar seguindo aí todas essas etapas para fazer com que os recrutadores brilhem o olho aí para que ele consiga ali ser o profissional perfeito para as posições que vão estar em aberto. E o que eu gosto de falar por exemplo, as operações de estocagem, né? Então, o centro de distribuição, eles têm que ter um layout flexível o suficiente para absorver as sazonalidades da organização com seus produtos, do próprio mercado. Hoje, o mercado tem essa mesma dinâmica conceitual de um layout de centro de distribuição. O mercado é cada vez mais dinâmico, mais flexível, mais mutável, né? E aí, o profissional ele precisa se encaixar, né, dentro dessas características aí de adaptabilidade, de flexibilidade, não perdendo a sua essência, né? Sempre tendo o seu propósito, não perdendo a sua essência. Aí eu vou me adaptar a tudo e me perco no caminho. Não seria essa, né, a instrução, mas se adaptar em questão dos desafios que vão aparecendo. Agora a gente vive o desafio do coronavírus, daqui a pouco são outros desafios que podem surgir no nosso mercado e oportunidades, né? E que a gente precisa ter esse dinamismo que o próprio mercado tem e nos pede para ter também, certo? Com certeza. Aqui, fake news, vagas com fake news, isso interfere na busca do emprego ideal? Isso é real aí na sua visão, enquanto comunicador logístico, aí, uma pessoa articuladora aí no meio e, né, bom entendedor do LinkedIn? O que você me fala aí dessas fake news de vagas? Então, eu até falei no livro, né, que ele tem algumas informações que eu coloco bem lá no final, que é em relação a esses esquemas de empresas, né? Você tem empresas que montam esquemas para tentar conseguir ali, quer ser um coach de arrumar trabalho, né? Então eles colocam uma vaga que depois a pessoa faz todo um processo e vai ver que no final, então, não é bem isso, a vaga exige que tenha isso, a gente pode te ajudar a se preparar para ter isso, para você concorrer à vaga. Então, existem muitas coisas no mercado que pode aí prejudicar o profissional. Tem muitas fake news, sim. Exatamente por isso que é importante você saber fazer um processo de pesquisa e confiar nas ferramentas
mais relevantes do mercado. Por isso que, se você pensa no LinkedIn de ter algumas informações ali que tem o nome do recrutador, que tem as informações, que você saiba qual é a empresa, na grande maioria das vezes lá tem quem foi a pessoa que anunciou e assim por diante. Geralmente, os que eu vejo que é uma empresa de procura de emprego que eu nem conheço, eu acabo nem me candidatando para não correr esse tipo de risco. Então, é claro que quando você está desempregado, às vezes é um momento desesperador para alguns, mas você precisa ser bem seletivo, levando em consideração que se você está dedicando um tempo para algo que é fake, você poderia estar dedicando todo esse tempo para algo que é verdadeiro e aumentar, assim, as suas possibilidades. É claro que isso existe sim, existe mal profissional. A gente viu aí que, inclusive, com o advento do Covid, muitas pessoas estão tentando se aproveitar desse momento para lucrar. A gente viu que teve um roubo aí recentemente de 15 mil testes do Covid. Então, sim, sempre existem pessoas ruins no mercado que tentam se aproveitar a esse momento de vulnerabilidade aí das pessoas, mas cabe a cada um identificar corretamente, fazer as pesquisas corretas e fazer todo esse passo a passo, como a gente falou no livro, vai te preparar um pouco melhor para poder saber quais são essas oportunidades que, porventura, não é para você. Isso, concordo plenamente. Acho que você tocou num ponto aí crucial, né? Eu acho que a internet é um mundo aberto à nossa frente, né? E a gente tem que ter muita maturidade e ser crítico no que a gente vai buscar. E esse momento a gente vê uma série de coisas acontecendo na internet e nem tudo é verdadeiro, nem tudo é bom o suficiente, né? Então, tem muitas ofertas de muitas coisas, algumas vagas aparecendo que a gente precisa validar, né? A veracidade, né? Muitos cursos disponíveis de excelente qualidade e outros que apareceram só nesse momento de crise e talvez não entregam o que poderiam entregar. Então, acho que é importante realmente para não perder tempo em investimentos desnecessários mesmo, né? Dentro dos seus passos, mais alguma coisa que a gente não falou até o momento que conduz para esse emprego ideal? Na verdade, nós só falamos 5, são 12. Então vamos lá, seguimos. O sexto, né, é um dos. Eu acho que as pessoas precisam mais se preparar, que é a entrevista, né? É você aí acreditar em você mesmo e colocar em prática toda a preparação que você fez no início, né? Levando em consideração que o que você precisa fazer para se preparar para uma entrevista, que é algo básico. Descobrir o máximo sobre a empresa, né? Se necessário, você descobrir, né, quais são a missão, visão, valores ali da empresa, sair mais cedo, se vestir corretamente através de um dress code que seja acima, se necessário, do que aquilo que eles pedem, né? Manter sempre o seu telefone ligado, que é algo bem simples, que eu vejo muitos recrutadores falando que retornam para o candidato e por acaso ele não atende, isso é algo que acontece bastante. Então, é muito importante você conhecer a empresa online, entrar no site, descobrir todos os detalhes, né? Ver quem são os funcionários que já trabalham nessa empresa, o LinkedIn está aí para isso, para ajudar, né? Todas as empresas têm uma presença online, então você saber o que ela está fazendo atualmente e se preparar bem, pensar em histórias, como que você vai abordar os seus pontos fortes, escolher a melhor roupa, como você vai abordar, inclusive, seus pontos fracos, que na grande maioria das vezes eles perguntam, praticar suas perguntas e respostas, né? Inclusive, eu coloquei no livro algumas perguntas específicas que as pessoas fazem com algumas supostas respostas para poder ajudar você a elaborar qual seria a melhor resposta para você, né? Levando em consideração que sempre tem aquelas perguntas: fale-me sobre você, quais são as suas principais responsabilidades, o que você não gostou do seu emprego anterior, tipo, é uma pegadinha, né, para ver se você fala mal do seu emprego anterior, qual é seu ponto forte, né, como você lida com o estresse, por isso que levando em consideração aí os soft skills, seus fracassos. Então, existem muitas perguntas que estão no mercado, né? Uma delas, por que eu devo contratá-lo, né? E assim por diante, que a pessoa precisa se preparar para poder responder isso de maneira natural. E no final também não é só uma entrevista de um lado, você precisa também fazer perguntas. Então é importante você ter em mente que tipo de perguntas você vai fazer para que você consiga tirar o máximo no final e identificar também se aquela vaga é o ideal para você, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Você, a partir do momento que você está avaliando, você também precisa avaliar a empresa e identificar se essa é como a gente falou, é um emprego para você em busca do emprego ideal. Pode ser que ela não seja o emprego ideal e você só vai identificar a partir do momento também que você faz perguntas no final ali da sua entrevista. Então, é importante você chegar cedo, você se antecipar, você ser amável com todo mundo durante esse percurso,
você chegar à sala de entrevista, olhar no olho do recrutador, então manter contato visual e assim por diante. Então você sorrir e ter uma atitude positiva. Eu acho que você colocando tudo isso em prática e principalmente no final também, depois que você for embora fazer um acompanhamento da vaga, acho que contribui bastante para você se destacar dentre os outros profissionais que participaram desse processo seletivo. Eu acho que também aquele item que a gente falou lá atrás, que é o planejamento, né? É chegar ali de forma antecipada, como você falou, e ficar ali com a cabeça focada naquele momento de entrevista, né? Às vezes a gente percebe que as pessoas ficam na sala de espera ali completamente desfocadas ali e entram para a entrevista assim, cheguei, caí aqui, né? Então, acho que esse planejamento, toda entrevista ela vai trazer as perguntas, como você falou, de qualidades, de defeitos, né? E que a gente não minta, mas que a gente saiba apresentar e potencializar as coisas boas que nós temos aí, né? Quer ver algo interessante que eu costumo fazer? Eu estou na recepção. Geralmente na recepção eles deixam alguns quadros com algumas realizações da empresa, como que funciona, algumas diretrizes. Na grande maioria das vezes eu leio, olho de que se trata. Quando você vai começar a entrevista, você já começa conversando, perguntando: vocês receberam um prêmio tal, que legal, do que se trata? Isso e aquilo. Você automaticamente já quebra aquele gelo inicial, você fala sobre um assunto que não é sobre a entrevista, mas sobre algo, o recrutador vê que você está prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, e a partir do momento, se ele tiver que lembrar de alguém por algo positivo, ele vai lembrar de você. Então é algo simples, por isso que se faz necessário você dedicar realmente aquele momento, né, de entrevista para a entrevista e usar todo esse tempo de observação a seu favor, que é bastante relevante. Bacana, muito bom. E o 7º passo? Então, é claro que, só salientando aqui bem rápido, eu falei de entrevista, mas existe também entrevistas via webcam, existem entrevistas aí, né, que a gente faz sistema online, entrevistas de emprego que as pessoas te enviam alguns testes, né, e isso também dentro do livro tem todas essas dicas para você se preparar, como fazer esse tipo de entrevista online, e você também usar essas ferramentas aí novas. Eu, inclusive, né, mesmo esse tempo que eu não estou procurando emprego, eu acabei fazendo uma entrevista online. Então é algo que existe a necessidade de você também ter essa mesma preparação que você tem, só que falando aqui na frente com a pessoa, falando da sua casa, deixar claro que, inclusive, você falando da sua casa, existe a necessidade de você ter o dress code, ali estar bem vestido, mostrando para o recrutador que você está considerando aquele momento, mesmo na sua casa, algo bastante importante e relevante, por isso que você realmente colocou aquele tipo de roupa para levar a sério aquele momento. Então isso é algo bastante interessante também. E o próximo passo é você saber lidar com as objeções. Eu acho que em qualquer entrevista, as pessoas vão perguntar, né? Vão ter objeções, né? Você esteve em muitos empregos nos últimos anos, o que aconteceu? Você saber responder esse tipo de objeção. Você parece muito qualificado para essa posição, você não vai ficar entediado, você terá que enfrentar um longo trajeto, você vai conseguir lidar com isso. Então, você é um candidato forte, mas não temos certeza que podemos atender a sua expectativa de salário. Então, são temas que se você está preparado para responder esse tipo de pergunta, você vai estar mais qualificado para conseguir aquele tipo de posição. Então, isso é algo também que você precisa incluir dentro do seu planejamento, que é estar preparado para responder às objeções. E falando, só voltando no ponto anterior, inclusive não mentir, né? Já tivemos situações onde o candidato colocou lá inglês avançado no currículo e a organização ligou para a pessoa e quis fazer uma entrevista por telefone em inglês, né? E aquele candidato que tinha falado a verdade se saiu bem, e aquele candidato que mentiu foi desclassificado naquele momento, né? Então, quanto que é importante realmente, né? Essas novas alternativas de entrevistas aparecem e as informações verídicas no currículo que são linkadas a chegar a isso, né? Eu já cheguei a participar de uma entrevista online, no qual eu estava falando com a entrevistadora, e depois que entrou exatamente nesse tema inglês, né, que eu falei e tal, então, eu vou chamar agora, o meu diretor vai entrar online, ele está nos Estados Unidos, eu falo inglês, tá? Então ele vai também te entrevistar. Algo assim que você não está esperando. É isso aí. Se você não tem a qualificação necessária, você perdeu. É isso aí. Ou seja, se o diretor Moore, que é o cara que vai te entrevistar, ele não tem confiança,
de que o Acabou. mínimo que ele espera de você é a comunicação, seja clara e concisa, acabou. Então, por isso que é importante, o mercado de trabalho te prega algumas peças. Então, você precisa ser o mais transparente e coerente possível naquilo que você fala, porque a partir do momento que você exatamente exemplificou o seu nível atual, a expectativa deles vai estar dentro da expectativa que você deixou claro. Então, isso é bastante importante e relevante você ser claro nesse respeito. Bacana. E sobre as objeções, Rodilson, realmente é se preparar, né? Se preparar para ter as respostas certas, convincentes, né? Verdadeiras, mas convincentes, né? A entrevista, né? Eu falo que todo o processo de busca de um emprego, de conquista de um emprego, ele vem muito focado ao seu marketing, a você saber se vender, né? Ao seu marketing pessoal ali, né? Adicionado à sua competência técnica, às suas habilidades comportamentais como um todo, mas é um marketing pessoal ali em vigor, né? Você se torna o vendedor, né, das suas habilidades. Então, quem faz isso melhor é quem consegue um emprego. Ou seja, quem se prepara melhor por conseguir vender melhor aquele produto que é o mais ideal para aquela vaga, é o que vai conseguir. Então, existe toda uma preparação. É a mesma coisa que acontece no mercado. O melhor vendedor vende o produto e ganha comissão. No nosso caso, o melhor vendedor consegue um emprego. Então, eu acho por isso que é importante que você está preparado e saber como vai se vender. Por isso que, em tudo isso que eu sempre falo, o primeiro momento mais importante é aquela preparação inicial para você conseguir identificar quais são seus pontos fortes e o que o diferencia das outras pessoas. Se você conseguir externar isso de uma maneira clara, isso vai fazer toda a diferença para o recrutador. Bacana, muito bom. E após as objeções, qual que é o nono passo aí do seu livro aí destacado? Eu trago alguns exemplos de dinâmicas em grupo, né? Então, hoje em dia, dependendo de algumas empresas e posições, isso é mais comum, né? Existem algumas dinâmicas em grupo que é voltada especificamente para quem é um líder, então, para identificar como que ele lida com algum processo específico de liderança, né? Os três participam de um processo de liderança de alguma atividade, eles vão avaliar como cada um lida e assim por diante. Então, esse processo também de dinâmicas em grupo, como funciona raciocínio, liderança, sociabilidade, comunicação verbal, capacidade, trabalho em equipe, iniciativa e várias outras adjetivos, né? Se a gente for elencar, vai sair um monte. Então, o profissional de RH ele está muito bem preparado para fazer isso, esses que aplicam esses testes. E em curto período de tempo, eles conseguem identificar quem é ali o profissional que vai seguir para as próximas etapas. Então, você também se preparar para esses momentos é importante, levando em consideração que você precisa saber quais erros devem ser evitados, né? Seu comportamento no grupo, que ele está sendo avaliado, não a sua opinião. Então, você tomar cuidado, não agir individualmente, né? Mas se adaptar. Cada um tem um jeito diferente de agir, mas você precisa não ser arrogante e sempre estar aberto ali para aprender, sendo você mesmo. Então, eu trago ali alguns exemplos de dinâmicas de em grupo, estudo de caso, dinâmicas de liderança, de discussão, e assim por diante, que é para a pessoa também se preparar para esse momento aí de escolha do candidato. E eu falo, Rodilson, que não só essa preparação é importante, né, como fundamental aí no processo, tanto das dinâmicas, mas os recrutadores hoje cada vez mais se qualificam, tecnologias na parte de recrutamento surgem no mercado e, inclusive, os recrutadores dão uma olhada em todas as redes sociais, não só as redes profissionais, né? Então, eu falo que a gente é um indivíduo único, né? Não, ficou por terra, né? Aquele, Viviane pessoal, Viviane profissional, a gente é um indivíduo único e que constrói uma imagem única, né? Então, é importante que a gente tenha, né, essa consciência desse, como a gente falou ao longo da conversa, desse Big Brother mesmo, que é o mercado, que é a vida como um todo, né? E a construção dessa imagem para a gente chegar aí em passar por todos esses processos aí até a conquista desse emprego ideal, né? Exatamente. O próximo tema, né, para a gente entrar é exatamente a partir do momento que você recebeu uma oferta de emprego, é como analisar uma oferta de trabalho. Então, como eu te falei no início, é uma via de dois lados, né? Você é via dupla. Então, ao mesmo tempo que a empresa está em busca do empregado ideal, você também está em busca da empresa ideal.
Então, aqui eu trago algumas dicas que você tem que levar em consideração quando você vai avaliar. Se é importante o salário, oportunidade de crescimento, cultura, né, o trabalho em si, as pessoas. Existem, inclusive, várias perguntas que eu trago no livro, né, para você identificar quais são as horas totais de trabalho, como a performance será avaliada, metas, como vocês lidam com férias, como vocês lidam com hora extra, né? Quão acessível vocês esperam para os seus empregados estejam após o horário de trabalho. Então, são várias perguntas específicas que está dentro de uma lista, o que é o não negociável, para você identificar se aquele emprego é o ideal para você. Então, Perfeito. então tem todas as dicas ali especificamente que você precisa seguir, exatamente também para identificar se o emprego ideal que você está buscando desde o início que você começou a ler o livro, se ele é realmente o ideal nesse momento em que você recebeu uma proposta. Que todos nós precisamos tê-lo como livro de cabeceira, né? Ler e reler ele a todo momento. E as duas dicas finais aí, a chave de ouro aí para a conquista do emprego ideal. Eu falei um pouquinho no capítulo 10 sobre essas fraudes, né, relacionadas a esquema, que é para você tomar cuidado, né, alguns esquemas de carreira, esquema de isca, consultoria de carreira, que eu até comentei que muitas empresas fazem isso, algum esquema que você tem que depositar um valor para poder continuar em determinado processo de recrutamento, sites falsos. Então, é você tomar exatamente esse cuidado. Recebimento de embalagem e envio de produtos, que eu já, não, minha esposa caiu uma vez no esquema de você trabalhar vendendo um tipo determinado de revista, né, que você ia ter a comissão e depois não, tem todo algumas coisas bem irrelevantes assim para a vida do profissional que está realmente em busca e desesperado por emprego. Então, aqui traz claramente um resuminho para as pessoas. Bacana, muito bom, excelente. Então, nós passamos por todos os passos aí que o seu livro aborda. Sim? Exato, 10, exatamente. Bacana, muito E no bom. final, só algumas considerações importantes para a pessoa considerar, né, dentro desse processo de busca de emprego, após esse processo de fraude, que é você, cadê? Deixa eu achar. Considerações importantes, que é você aceitar ajuda, principalmente, quando você está passando por isso, falar para todo mundo que você está procurando um trabalho, definir, É verdade, definir também, né, definir um calendário aí para aprender e se aprimorar, isso é bastante relevante. Não se desligar do seu dia a dia, tá sempre buscando preparado para o inesperado, ser gentil com você mesmo, se manter assim e assim por diante. E eu elenco no final os erros, né? Os erros que as pessoas cometem, né? Nesse momento, que inclusive eu vou só comentar o primeiro, ó. O erro 1 é não perceber que o melhor momento para conseguir uma nova oportunidade é quando você está empregado. Então, eu vim elencando uma lista importante de alguns erros que as pessoas precisam também estar atentas para que você consiga ser bem-sucedido dentro desse processo do início ao fim. Perfeito, perfeito. Eu acho assim que uma diretriz, é um passo a passo extremamente completo, intuitivo, que eu acho que faz o profissional pensar e repensar no que está fazendo, como está conduzindo. E eu falo que em algum momento a gente pode ter sim uma oportunidade de escolher. A gente está com duas oportunidades e a gente escolhe, e uma vez que a gente planeja, uma vez que a gente se autoconhece, sabe os propósitos reais de trabalho, de realização profissional que a gente vai tomar a decisão muito mais bem tomada se a gente não vem fazendo essa preparação, se a gente não vem se preocupando com isso. Claro que o risco de qualquer decisão ela existe, mas ele vai estar diminuído da sua preparação, pelo seu planejamento, né? Eu falo que a carreira e o sucesso é de responsabilidade nossa. Você falou muito bem aí ao longo do bate-papo, né, que muitas vezes as pessoas jogam a culpa na empresa, né? Tem um plano de carreira, mas eu não estou incluído, ou a minha carreira não está caminhando, né? Mas a responsabilidade principal da carreira é nossa, individualmente mesmo, né? Nós somos responsáveis por tudo que a gente conseguiu até o momento e aquilo que a gente não conseguiu. Então, que a gente busque essa responsabilidade para junto, se precisar de ajuda,
que busque aí os programas de mentoria. Logo School tem um programa de mentoria, outras instituições têm excelentes programas de mentoria também. Tem o livro do Rodilson, que todo mundo tem que ler, só ele já é um programa de mentoria, né, para te deixar aí preparado para essa conquista. Então, o quanto que é importante. Rodilson, faça então um fechamento bem bacana aí para a gente desse bate-papo aí, qual que seria, né, a dica final ou o recado que você gostaria de deixar aí para o público? Então, é simplesmente deixar claro que toda busca por trabalho é diferente para cada um, né? Depende do método que você vai utilizar e quais priorizações será aplicado em seu caso. O importante é você não perder o foco, seguir as instruções aí que traz do livro, manter essa disciplina necessária, que dentro desse curto período de tempo, eu até coloco aqui no livro dentro de 90 dias, mas pode ser menos, né, que isso. E eu acho que o importante é você seguir esse passo a passo, porque quanto mais você segue essas diretrizes e se prepara, mais próximo do seu emprego ideal você vai estar. Então, você precisa se certificar de manter suas prioridades em mente, porque agindo assim, você vai ter menos dificuldade para endireitar, como a gente diz, né, o trem da sua carreira e eventualmente colocar a sua vida de volta nos trilhos. Perfeito, muito bom. Te agradeço muito por essa oportunidade, por esse bate-papo, que venham outros bate-papos aí muito importantes aí, viu, Rodilson? E fiquem, né, todo mundo atento, essa gravação vai estar disponível em todos os nossos canais. O Rodilson também vai divulgar aí nos canais do Guia Cash, do Guia Corporativo, e também acompanhando a esse vídeo o link do livro do Rodilson para quem tiver interesse aí em fazer a leitura mais detalhada desse livro. Rodilson, muito obrigada pela oportunidade, que a gente tenha outras oportunidades como essa para falar sobre temas importantes e contribuir aí para o nosso ramo de trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade e obrigado ao Lego School por me ajudar a proporcionar aí para as pessoas um pouquinho aí do conhecimento que eu adquiri nessa carreira profissional. Eu espero que o livro consiga ajudar aqueles que estão aí em busca desse emprego ideal. Bacana, muito obrigada.